Promete ser cheia, com a promessa de votações de projetos importantes em Brasília. Hoje, inclusive, o presidente Lula deve receber líderes partidários para discutir a decisão do Supremo sobre as emendas impositivas no EJP e na Câmara. Os deputados podem votar a segunda etapa da regulamentação da reforma tributária. Será? Pois é, Sheila, esse é um grande será que a gente está acompanhando aqui em Brasília pelo seguinte, porque essa reunião do presidente Lula com lideranças partidárias, lideranças do governo ali para discutir essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não está na agenda. Hoje entrou na agenda uma reunião com o Comitê de Política Energética, talvez exatamente para discutir essa situação da fumaça que encobre vários estados do país. A ideia era que essa reunião ocorresse às 9 horas da manhã de hoje, essa reunião com lideranças partidárias para discutir a decisão do Supremo, o que não está marcado. Às 9 horas tem essa reunião do Comitê de Política Energética. Bom, esse encontro do presidente com as lideranças está dentro daquele prazo de 10 dias que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. A expectativa agora, pelo que a gente conversou com alguns membros do Palácio do Planalto, é de que essa reunião fique pro fim do dia de hoje. A ideia é de que o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, também tenham acesso online a informações sobre a movimentação dessas emendas. Hoje, esse tipo de recurso está sendo controlado pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Em outro ponto, há a expectativa também de que deputados votem a segunda etapa da reforma tributária ao longo dessa semana. Essa que deve ser uma semana de trabalhos presenciais em meio às campanhas da eleição de outubro. Há também uma expectativa de que a Comissão Mista de Orçamento vote ao longo dessa semana uma parte do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Isso porque na semana passada ele estava na fase final de adaptação para ser votado ao longo dessa semana, já com esse acordo a respeito das emendas. O senador Confúcio Moura, o relator dessa matéria, disse que esse texto foi alterado para atender esse acordo feito entre os poderes sobre as emendas e também, segundo ele, vai ser necessário enviar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para rever o valor dessas emendas impositivas. Hoje, a regra é de que o Executivo deve enviar o orçamento com uma reserva para essas emendas de 2% e para as de bancada de 1%. Segundo Confúcio Moura, tudo isso representa 23% das despesas não obrigatórias. E agora, há a expectativa de que seja votado. Por quê? Porque esse texto já está com um atraso de pelo menos 3 meses. Ele tinha que ter sido votado lá em julho, antes do recesso parlamentar. Não foi, e agora a expectativa é de que seja votado nesse mês para que os parlamentares possam votar a lei orçamentária anual lá em dezembro e possam entrar em recesso de fato. Para a gente encerrar, Sheila, Carla e Megali, a gente tem também aqui uma matéria que foi incluída na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que diz o seguinte: são 2 propostas de emenda à Constituição que limitam os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma delas restringe o poder dos ministros para dar decisões monocráticas, como ocorreu essa de Flávio Dino com relação às emendas, e a outra autoriza o Congresso a derrubar as decisões do Supremo. Essas pautas, obviamente, entraram nessa comissão depois da decisão do ministro Flávio Dino, ou seja, como uma espécie de retaliação, e foram pautadas pela presidente da comissão, a deputada Caroline de Tone. Lembrando, a CCJ é o passo inicial para que qualquer PEC seja aprovada dentro da Câmara e possa seguir para o Senado Federal. Obrigada, viu, JP, pelas suas informações. Boa semana de trabalho em Brasília. Até mais. Boa semana para nós. Um abraço. Até mais. Um abraço.